Boa noite, bem-vinda. Estou aqui anotando o nome de Maria para fixar. Colocar aqui o nome da Maria. Boa noite. Olá, olá, quem tá chegando. Senar. Olá, olá. Boa noite, quem tá chegando. Maria já entrou. Vamos ver. Vamos ver se Oba, entrou! Esse é sempre um Boa momento. noite. Boa noite. Esse é sempre um momento tenso, que a gente nunca sabe o que vai acontecer. E É verdade. tudo bem? Ó, boa noite, Neide. Tudo bem, graças a Deus. Chegou, chegou a Alegria sexta-feira. imensa. Chegou. Alegria imensa estar aqui com você. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos ver quem está por aí. Quem está por aí vai falando para a gente se o som tá bom, se a imagem tá boa, para a gente ver se precisa É acertar alguma verdade. coisa. Vamos ver se alguém fala aqui. Se alguém conta Se pra está gente. tudo ok Vamos com a ver. imagem e com o som, né? Para mim, seu som tá ótimo. Para mim também o seu está maravilhoso. Então vamos ver. Aqui, ó, o Stanislau tá falando que o som tá bom. Então vamos ver. Ai, que bom. E a Que bom. imagem? E a imagem? Alguém pode dizer pra gente aí como é que tá a imagem? Fernandes Mercedes entrou. Boa Mercedes. noite, bem-vinda e bem-vindos. Bom, então provavelmente a imagem, o som deve estar bom, né? Boa noite, Mercedes. Fala aí pra gente. Alguém já falou que o som estava bom. Vamos pensar lá na imagem aí se tá legal. O Jaira. Ó, tá dizendo que tá bom. Então, menos mal. A gente conseguiu entrar e tem imagem e som funcionando. Porque Coisa boa! nem sempre isso acontece. Deixa eu ver aqui. Pois é. Ó, a Mercedes está falando que a sua imagem está meio nevoada. E agora você tem que abaixar o telefone que cortou seu rosto. Aí. E aí? Para mim, Deve ser a câmera. Como é que tá nevoada ainda? Eu tô achando você está vendo bem? tá meio desfocada. É. Mísia tá dizendo que tá meio desfocada. Como Clara demais. Deixa eu ver aqui será que é a a luz? luz. Deixa eu ver a luz. E agora, gente? Para mim tá a mesma coisa. Tá meio enevoada. Ainda está.
A Mercedes falou que parece que você está no nevoeiro. Aí não tem nevoeiro, né? Você não pode estar em nenhum nevoeiro. Ai, gente. Gente, mas olha só, eu acho que só ter entrado e o som tá bom, né? Gente, eu vou dizer, isso deve ser realmente coisa do meu aparelho, O seu, viu? o seu telefone, então. É, É, deve ser, porque isso mesmo, pode ser que seja o aparelho. Mas a gente vai, olha só, é legal porque quem não conhecer a Maria, depois que acabar a live, vai lá no Instagram dela que vai ver ela sem névoa. Vai ver ela sem névoa. Bom, ela saiu, vamos ver se ela vai entrar de novo, talvez para melhorar. A plantadeira de histórias falou que Mercúrio está retrógrado. Será que é isso que fez ficar enevoado? Vamos ver. Eu acho que ela vai tentar entrar de novo. Vamos ver se ela. Estou aceitando aqui. Se ela entrar de novo em nevoado, a gente vai seguir nevoado, porque. Vamos ver se agora está em nevoado. agora, Mísia. Para mim tá do mesmo jeito. Não, agora para mim deu uma melhorada. Não sei se para quem está aí vendo. E aí, pessoal? E aí, Mísia, Mercedes, como é que está a minha imagem? Eu acho que se você entrou de novo, aqui está dizendo que tá bom, o som tá bom, a imagem tá boa. Então, CD entrou de novo, deve ter para mim melhorou. Para mim deu uma melhorada boa. Ai, que bom, que bom. Mas é o meu aparelho que está com problema de junta. Ah, é aquele problema de junta, que tem que fazer tudo e começar tudo de novo. Bom, gente. Isso. Boa noite. O que importa é que a gente está vendo e que está ouvindo, porque às vezes também a gente está vendo muito bem e não está ouvindo. Então, vamos seguindo que eu acho que vai dar certo, né? Já deu certo, já entrou, já deu certo. Bom, para quem está aí, eu quero começar dizendo que meu nome é Neide, sou Neide Graça, porque às vezes os amigos da Maria podem ter vindo e não me conhecer, e também quem está vendo gravado. Eu resolvi fazer, desde março que eu estou fazendo lives, falando dos personagens literários. E aí a gente já passou por aqui muita gente legal. A Maria é a 15ª convidada. Eu estou feliz porque já teve muita gente legal. Quem quiser ver depois, só ir lá no Instagram, que está lá tudo gravado. E queria só fazer essa apresentação. Agora, uma coisa que eu estava pensando, antes de entrar aqui, que eu estava olhando aqui os livros, e eu estava pensando que antes de você... aconteceram 3 lives que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. De repente, não sei nem se elas estão aí ou se elas ainda vão entrar. Que foi uma live com a Silvia Fortes, que, aliás, foi por conta dela que eu te conheci. Ela fez uma live falando dos livros que faltou na infância dela. Uma outra live foi da Sônia Regina Novaes, de São Paulo, que também fez uma live muito interessante com os personagens que habitam ela, que ela trouxe durante a vida. E a Luciana Nabuco, que foi na semana passada, ela trouxe vários aspectos da arte. E, em comum, essas 3 lives e a nossa de hoje, elas têm em comum a questão da literatura étnico-racial. Então, acho muito legal da gente ter podido fazer essas lives e estar complementando com a sua presença aqui. Então, o que a gente vai falar? A gente vai falar da literatura afro-brasileira, da literatura negra, africana e da literatura indígena. E vai ser realmente muito, muito interessante. E eu queria apresentar a Maria Cristina, porque eu normalmente peço para a pessoa se apresentar, mas dessa vez eu queria apresentar, porque eu achei muito interessante o que eu encontrei lá no Instagram dela sobre ela. Quer dizer, ela é pedagoga, ela é educadora social e ela é livreira, que é uma coisa super importante que a gente vai falar aqui hoje.
E ela fez um mestrado num tema que é muito, muito, muito legal, porque eu vi que a linha de pesquisa é movimentos sociais, práticas educativo-culturais e identidades. Então, eu acho que, assim, é a vida dela, ela levou para o que ela estudou. E aí, a gente vai falar sobre tudo isso. E a gente vai conhecer a Maria Cristina Leitora, né? Como é que começou lá na infância. Vamos conhecer isso, vai ser maravilhoso conhecer a livreira, né? Como é que chegou a isso. E vamos conhecer também a Maria Cristina, autora. E aí eu queria que a gente começasse você falando como é que é Maria Cristina, leitora, lá na infância. Como é que tudo começou no interesse seu por livros? Gente, muito obrigada, Neide. Gratidão imensa, né, por essa oportunidade de estar aqui com você mais uma vez com esse bate-papo. Muito obrigada a todos que estão aqui, todas. Estou vendo aqui Lu Lima, Mercedes, Mísia, e a todas e todos que entraram. É uma satisfação e uma alegria imensa. Eu estava muito ansiosa por essa live, com esse bate-papo com Neide, que é essa pessoa que eu admiro muito também. Sou muito grata por essa amizade, né, que foi fortalecida, foi encaminhada por Silvia Fortes, que é outra linda, é outra maravilhosa que a gente ama também, de coração, né? Está no nosso coração. E está nesse fortalecimento de literatura, de infâncias, né, diversas, de infâncias negras, da literatura negra, e dessa valorização e dessa educação antirracista e plural. E aí, né, falar um pouco, iniciar falando um pouco de mim, de Maria Cristina, leitora, né, na minha infância. Na verdade, eu não lembro, eu não tenho recordação de Maria leitora na infância, né? A não ser na questão dos livros didáticos, né? Que no caso tinha muita questão de cartilhas, né? Meu processo escolar inicialmente passou por cartilhas, né? Mas eu lembro do meu interesse pela leitura, né? Eu lembro que, assim, eu comecei a ler de forma mais tardia, eu acho. Não sei dizer, olhando para os dias de hoje, para as crianças hoje, a faixa etária de alfabetização, então eu acredito que eu li um pouco mais tarde, né? Uhum. E do meu encantamento com essa decodificação, no caso, né? Decodificação das letras, né? Desses símbolos. E aí foi aquela alegria. Então, assim, tudo, né? Tudo que eu via, tal, era lendo, mas não lembro da Maria na infância, o que era essa leitura de Maria. Era realmente o que se restringia à questão da escola, né? Do ambiente escolar, das cartilhas, das tarefas. E aí, já na adolescência, né, a Maria Cristina foi se encaminhando para leituras que na época tinha... já na adolescência, para a juventude, assim, na fase jovem, para Júlia, tinha umas revistas, eu lembro que era Júlia. Então, tinha essa coisa, assim, dos romances, né? Tinha umas revistas, inclusive, que tinha as novelas, tinha telenovelas escritas nesses livros, nessas revistas. E aí eu lia, né, era essa leitura. Gibis também, Luluzinha, Pato Donald, Tio Patinhas, já numa fase bem mais... já próximo mesmo da juventude. Uhum. A infância não foi permeada assim de leituras, foi bastante difícil assim a questão da infância. Uhum. E de recordação mesmo assim em casa, né? Minha mãe era semi-alfabetizada, meu pai também. Então, assim, não tinha e todas as dificuldades, né, que a gente passou, mas eu lembro, assim, de
alguns momentos, né, alguns poucos momentos de ouvir histórias, que nesse caso eram histórias muito voltadas para lendas, né? Era Legal. muito voltada para a questão de lendas e adultos falarem coisas assim, tipo, que a gente chama aqui de causos, né? Ah, Eu lembro dessas escutas, de forma esporádica, mas eu lembro dessas escutas, né? E lenda de Comadre Fulozinha, que eu sou apaixonada, assim, por Comadre Fulozinha. Eu lembro dessas escutas. E aí, a Maria, na fase adulta, né, foi se engajando em trabalho, tal, sempre com a vontade. E aí foi voltando sempre as leituras para a questão da escola, da formação escolar, né? aham, Ginásio, depois magistério, e aí no magistério eu fui tomando outro tom, digamos assim, né, de direcionamento em relação à leitura, mas mesmo assim, como era para conciliar com trabalho e estudo, né, trabalhando no comércio, então não tinha espaço para me dedicar à questão de leituras de leite. certo. Não tinha espaço Então, para então, leitura de leite. tá. Então, quando e por que então que Maria Cristina virou Maria Livreira? Como é que funciona? Como é que Sim, chegou aí? nesse percurso todo, né? Aí eu me interessava, no caso, mesmo né, sem estar em leitura de leite, mas eu me interessava muito pela questão de jornais, né? Essa coisa. Hum, E aí, depois de muito tempo de ter terminado o ensino médio, mais de 25 anos praticamente, eu entrei na universidade. Mas assim, enfim, antes de entrar na universidade, né? Veio a fase né, adulta, ter minha filha. E dentro da família, né, já tinha educadores, né? Minha irmã era professora primária, e tinha tinha essa coisa mesmo de educação, de estar voltado para a educação. A minha mãe falava o tempo todo para a gente que a gente estudasse, que a gente precisava estudar, que a gente precisava ler, que a gente precisava saber das coisas, que era o bem que ela podia deixar para a gente, né? Era isso, era o estudo. E aí, então, havia esse envolvimento com a educação dentro da família. A educação era esse portal para descobertas, para caminhos diferentes do que os pais tiveram, caminhos diferentes de que nós, né, quanto irmãs, né, quanto a geração de filhos, tivemos. E aí, né, quando eu tive minha filha, em 93, e aí a gente já estava, eu tinha já um sobrinho que estava na universidade, a gente já começava, no caso, eu não estava na universidade, mas essa questão da leitura, por exemplo, eu instigava, eu fazia isso com a minha filha, ela bebezinho. Aliás, desde a minha barriga, né, eu conversava muito com a minha filha, eu não lia livros para ela quando eu estava ela na minha barriga, né? Mas eu inventava algumas historinhas, sabe? E ainda nem sabia se era menino ou menina, eu não sabia. E aí eu conversava e contava algumas histórias. Quando minha filha nasceu, eu sempre instiguei, incentivei e lia para ela, né? Porque essa questão da gente se dar como exemplo não é só comprar o livro e dar para a criança, mas sim ele vê aquele envolvimento do adulto com o livro, com a leitura. verdade. E aí, eu lia, eu lembro que meu sobrinho foi, assim, os primeiros livros, ela bebezinho, ele presenteou ela com livros, foi até uma coleção bem miniatura, eram os clássicos, né, da Disney. Eu não tive, nem na minha infância,
né? Muito menos na minha infância, nem na infância da minha filha, a oportunidade de oferecer, de apresentar, de estar permeado com essa literatura que temos hoje, com essa literatura de referência, com essa literatura que a gente se vê, né, que a gente vê o personagem, os personagens negros e negras com essa representatividade que não, que são referências mesmo para a criança, para a formação identitária dessa criança, a construção positiva de autoafirmação, de autoconfiança. Não tínhamos isso também para apresentar a minha filha, mas apresentava a leitura, era sempre presente com os clássicos, né? Com os clássicos, com gibis, e mesmo ela bebezinho. E aí vem uma questão que hoje em dia, já me lembrando, já entrando nesse aspecto, para que eu não esqueça, algo que é muito importante também é que, às vezes, as pessoas me procuram e dizem assim, você tem, meu filho, ele não sabe ler, ou então, assim, meu filho tem 2 aninhos. E aí eu lembro justamente da minha filha. Ela era um bebê, e mesmo desde que ela era um bebê, não tinha essa coisa de só oferecer, eu sei, né? Eu tenho entendimento que existem as fases da leitura, existem as fases da criança, de desenvolvimento cognitivo, e de apresentar esse universo. Mas aí eu fico me perguntando, será que a gente não limita, né, essa criança se a gente só apresenta para ele o livro que, não, tem que ser agora esse livro aqui de banho, esse livro porque ele é bebê, então tem que ser esse livro com essa textura, que só tenha imagem, que tenha pouca letra, que tenha poucas palavras. Será que a gente não está subestimando essa criança e limitando ele ao universo amplo, né? As possibilidades? Porque quando eu lembro de oportunizar para minha filha as leituras, não tinha essa... não me limitava, eu não me limitava, meu sobrinho não se limitava a dar só livros para ela que fossem diretamente adequados, feitos para um bebê de 1 ano, de 2 anos, sabe? Certo. E aí é que eu vejo que há infinitas possibilidades, assim. Eu acho que a gente tem sim que seguir, mas a gente tem que oportunizar outras leituras. E aí, nessa questão de, voltando para a leitura, incentivando a filha e tal, quando eu entro na universidade, e depois de 25 anos, mais de 25 anos de ter terminado o ensino médio, de ter dado tantas voltas, que eu consigo, porque era sempre a vontade de entrar na universidade, de fazer um curso universitário, de estar na área de educação, né, com um curso universitário. Então, quando eu começo, aos 48 anos, né, que entro na universidade, e aí chega eu ser a disciplina de, já nas discussões, no envolvimento, reconstrução de identidade, né, minha, né, me reencontrando com as minhas raízes, né, me redescobrindo, porque teve momentos da minha juventude que eu frequentei movimento negro, né, levada por minha irmã mais velha, que eu frequentei esse movimento social e outros movimentos, né, com essa luta, né, com ênfase nessa luta da igualdade racial, do antirracismo. E aí depois de um tempo eu me desvinculei novamente, e por conta de trabalho, de exigência, trabalhava no comércio, aquela tal boa aparência, que a gente sabe muito bem a que se referia essa boa aparência. Certo. E aí foi, né, eu fui me distanciando das minhas raízes, de novo, para estar no comércio, porque eu precisava trabalhar, o cabelo sempre alisado, e perdendo mesmo minhas referências.
A verdade é essa, perdendo mesmo minhas raízes. Então, quando eu entro na universidade, eu me reencontro. Eu me reencontro com as discussões, sobretudo quando eu entrei na universidade pública, porque primeiro eu passei por um processo de ir para a universidade particular, um ano depois de ter cursado 2 períodos, teve o extra vestibular, e aí a minha nota do Enem foi aproveitada, aí eu fui para o FRPE. E aí eu me reconecto com as minhas raízes, eu vou me redescobrindo, e aí eu deixo meu cabelo ficar natural, o meu modo de pensar, a todas as descobertas, né, as discussões teóricas e coletivas dos grupos, dos estudos, com os professores, engajada na pesquisa, que aí já parti para a pesquisa, dentro da pesquisa mesmo, da história social, de movimento social, de cultura popular, e fui me reconectando com todo esse arcabouço acadêmico. E aí chega a disciplina, né, de educação para as relações étnico-raciais, com a professora Denise Botelho, né, a professora doutora Denise Botelho, mulher negra. Então, essa disciplina me traz, de fato, assim, caramba, a educação, né, esse processo pedagógico, esse curso de pedagogia, com toda a sua amplitude, né, vendo a pedagogia como a ciência da educação, toda a sua amplitude, existe uma lei, né, e que essa lei é de 2003, porém, para chegar a essa lei, foi luta dos movimentos sociais, especificamente do movimento negro unificado, né, desde a década de 70, essa luta, né, por igualdade racial, essa luta contra o racismo, essa luta por autoafirmação, pelo direito às nossas identidades, pelo direito e respeito à nossa cultura afrodescendente, né, dos nossos irmãos da diáspora. E aí chega a concluir, a ter, né, em 2003, a Lei 10.639, né, do ensino à obrigatoriedade, aí que modifica, né, a LDB e traz as diretrizes, orientações, né, diretrizes curriculares para a orientação da educação para as relações étnico-raciais. Uhum. E a literatura é um desses componentes curriculares, dessa orientação das diretrizes curriculares. E aí, dentro desse âmbito, dentro dessa descoberta, dentro dessa descoberta e dessa efetivação, né, de luta para a efetivação, porque não basta ter a lei, mas é preciso ter cotidianamente, porque se é para incluir no currículo escolar, então currículo ele se refere a algo que é cotidiano. Né? É cotidiano, ele perpassa por todo o cotidiano, por todo o projeto pedagógico, por todo o projeto pedagógico da escola, em todas as séries, em todos os anos escolares. Então, trabalhos, né, de colegas que alguns meio como denúncia dessa ausência dessa literatura afro-brasileira, dessa literatura negra, dessa literatura indígena, dessa literatura africana, né, que é fundamental essa literatura para se conhecer, para compreensão, para o estudo e o ensino da história da cultura afro-brasileira, da história desse continente africano. Dessa África que é um continente, dessa África que em cada país existem várias etnias, não é isso? Várias culturas, várias línguas. Então essa literatura, ela
ela permite ela oportuniza isso desde a infância. E ela é negligenciada dentro das escolas. Então, ver trabalhos de colegas minhas e ver também nas minhas experiências, nas minhas vivências, em sala de aula, né, no chão da escola, em período de estágios, em oficinas, em projetos como mais educação, alfabetização, como coordenação de escola aberta. Essas minhas passagens no chão da escola e em outros projetos também, inclusive voluntários, eu percebi também, constatei também, a palavra é essa, constatei também essa ausência dessa literatura. Às vezes até tinha na biblioteca da escola, mas geralmente ela não era apresentada, não era trabalhada, né? Geralmente ficava lá no canto, principalmente quando se refere a uma literatura que traz mitos, que traz orixás, né, que traz essa religiosidade de matriz africana. Ela é evitada trabalhar. E aí, e essas infâncias, né? Porque são infâncias. Como é que fica? Então, essa ausência da minha infância, a ausência de não poder ter apresentado para minha filha e esse encontro e reencontro comigo mesma, quanto mulher negra, quanto mulher preta, educadora, dentro da universidade e constatando no chão da escola, né? Depois partir para o mestrado justamente em educação, culturas e identidades. E aí eu não sou vinculada, então eu não estava vinculada a nenhuma escola, a nenhuma instituição escolar. E compreendo, eu sempre trouxe dentro da pedagogia, né, a educação, sempre compreendi, né, essa educação, esse ato social, e essa educação fora da escola também. Essa educação que ultrapassa os muros da escola, né? Essa educação que Glória Gon chama de educação não formal, né? E que aí, em meio a tantas discussões, a gente diz que é uma educação não escolarizada, porque ela acontece em outros âmbitos. Por isso que também tanto minha monografia quanto minha dissertação foi dentro de um grupo de maracatu, né? Dentro de um processo, dentro de um espaço de educação cultural, dentro de um espaço de educação não escolarizada, né? E aí, refletindo em não estar vinculada a nenhuma escola, e não estar trabalhando, né, não estar vinculada a nenhuma instituição formal de ensino, como vai ser a minha contribuição? Qual é a minha contribuição de educação, quanto educadora, quanto pedagoga, né? Com toda essa lacuna, todas essas lacunas, e eu, quanto mulher negra, educadora, tendo a oportunidade de ter ido de estar numa universidade, de ter um currículo que contemplou essa disciplina, né, de educação para as relações étnico-raciais. E o que é que eu faço? E aí, com toda essa questão de estar sempre, de gostar da leitura, de gostar da pesquisa, da busca mesmo nos livros, né? Uhum. Idealizei, criou, nasceu a Maria Livreira. Eu só queria falar uma coisa agora antes de você continuar, porque eu acho muito importante falar isso. Primeiro, eu acho que é maravilhoso a gente escutar isso, ver como é que a vida vai e volta, que é o que aconteceu com você. E uma coisa que eu acho fundamental,
no tipo de trabalho que você faz e que todos nós tentamos fazer, é essa coisa da teoria e da prática estar de mão dada, porque às vezes a pessoa fica na universidade, nas teorias, e esquece da prática, e às vezes a pessoa quer só ver a prática, e você conseguiu fazer isso lindamente, pegou a sua vida e colocou e as duas coisas juntas. Porque uma coisa realmente não inviabiliza a outra. É muito triste quando a pessoa só fica na teoria e é muito chato também quando a pessoa só pensa que a prática não precisa da teoria. Claro que precisa. Então, só queria fazer essa parte porque eu acho muito legal quando a gente vê alguém fazendo um trabalho e que junta isso, que é super, hiper necessário. Então, vamos embora, pode continuar. Era só essa a parte que eu queria fazer. E aí, Neide, e todos e todas que estão aqui, né, me ouvindo, e aí vem essa vontade, né, de trabalhar com livros. Algo interessante, minha filha, ela é da área de letras, né, ela é professora universitária, o doutorado dela é em literatura, está fazendo doutorado, terminando quase. E tem o meu sobrinho, tem outras pessoas na área de letras, mas, né, sempre nessa questão. E aí, como eu digo, né, minha filha cresceu com essa coisa da leitura por incentivo, e por incentivo não só mostrar, mas não só oferecer, mas também ter exemplo, né, ter o exemplo de ler para ela, e aí ela foi seguindo nesse caminho. E aí, quando eu disse, né, essa é a minha contribuição, dentro dessa necessidade, dentro desse aspecto, eu me reconhecendo, me autoafirmando, eu já me autoafirmo, né, eu reconheço a minha identidade agora, definitivamente, né, então, esse reencontro, a minha busca, a minha contribuição vai ser por meio da literatura, dessa literatura afro-brasileira, né? Dessa literatura étnico-racial. E que aí a gente traz como, muitas vezes a gente separa, né? Literatura afro-brasileira, literatura negra, literatura... Congelou? Deixa eu ver. Congelou para vocês aí, gente? Para mim, não. Congelou foi... Não, voltou, agora voltou. Pode continuar, voltou. E aí, Mercedes está dizendo que sua filha teve muita sorte. É verdade. Gratidão, querida. Ela também foi muito minha incentivadora, inclusive para meu sobrinho e ela, para a minha inserção na universidade. Foi muito minha incentivadora. Sim. E aí a gente coloca, né? A gente coloca essas expressões, né? Que são literatura étnico-racial, mas a gente coloca essas expressões por quê? Por exemplo, quando a gente chama literatura chamamos de literatura afro-brasileira, né? A gente diz literatura afro-brasileira. A maioria das vezes, muitos autores e muitos... em muitos aspectos é chamada literatura afro-brasileira. Por quê? Para diferenciar, né? E aí eu não estou falando, eu não sou da área de letras, né? Não sou especialista em literatura, mas eu entendo que vem esse movimento da literatura afro, dessa expressão, para diferenciar da literatura nacional. Porque quando a gente chama a literatura nacional, e aí a gente diz como é que a gente vê, como é que é apresentado dentro da literatura nacional as autoras e os autores negras e negros. Então, essa literatura nacional, ela perpassa por uma literatura pautada nos moldes europeus, né? Eurocêntricos. E aí, a literatura afro-brasileira, ela justamente traz os aspectos culturais, né?
afrodescendentes e do continente africano. E essa literatura afro-brasileira, que é também, né, que é permeada, que vem dar, né, força a autores e autoras negros e negras, né? E aí, quando a gente diz literatura negra, se refere muito a cada autor, porque é uma autoafirmação. Quando se chama literatura negra, muitos autores, eles trazem como uma... É um processo sociopolítico de autoafirmação, de dizer, eu sou uma pessoa negra e sou um escritor negro e escrevo a minha escrita negra. Né? E aí, por exemplo, Miriam Alves, né? Dentro da questão do Literafro, que é um portal, né, da literatura afro-brasileira, um portal que tem, né, na internet, no YouTube, Facebook. Ela traz essa questão da literatura negra, e isso aí também começa com o movimento negro, desde a década de 70, vem com o movimento negro. Essa autoafirmação de se autodeclarar negro. Certo. Então, Miriam Alves, ela trata como literatura negra infantil. Kuti, né? Kuti, ele traz os poemas dele, né, como literatura negro. O professor Henrique Cunha Júnior traz também como literatura negra. Kizan, né? Kizan de Oliveira, a maravilhosa, ela chama literatura negro do encantamento, literatura negro infantil do encantamento. Legal. E outros autores e outras autoras usam a expressão afro-brasileira. Uhum. E a literatura africana, que é realmente escrita, né, por autores e autoras africanos e africanas. A literatura indígena, que é escrita e que traz a cultura, elementos da cultura indígena e escrita por indígenas. Eles contam a sua história, né? Eles trazem a sua cultura, eles trazem a mitologia, os seus mitos, a sua religiosidade na sua escrita. Então, a Maria Livreira abarca, né, essas expressões, resumindo, trabalha até para que as pessoas compreendam que é uma literatura infantil e juvenil, que dentro dessa perspectiva antirracista e étnico-racial. Sendo que se a gente só disser étnico-racial, muita gente, porque a gente precisa pensar que nem todo mundo está no mesmo patamar de discussões, né? E para compreender o que é essa literatura étnico-racial. E aí a gente vai traçando, caminhando dentro, mas é dentro dessa perspectiva de uma literatura para fomentar uma educação antirracista, uma literatura que oportuniza, que fomenta representatividade, construção de identidade negra, e também, e outra coisa muito importante, a literatura afro-brasileira, negra, africana, ela não é apenas para as crianças negras. Importantíssimo falar isso. Né? Ela não é apenas para as crianças negras, é para as crianças não negras, é para as infâncias. Porque como é que a gente vai, né, trabalhar uma educação plural, uma educação antirracista, uma educação que respeite as diferenças, a pluralidade de crenças, de culturas, o que não é, né, os não negros,
não estão sendo apresentados a essa perspectiva. Se existe, que nem precisava, mas existe uma lei, né? A Lei 10.639, que é para o ensino da cultura, né, afro-brasileira e africana, né, para a educação das relações étnico-raciais. Então, isso abrange todas as crianças, né? E abrange todas as professoras, todos os professores, todos os educadores, negros, não negros, indígenas, não indígenas. Verdade. Eu queria só te falar uma coisa que eu já te falei, mas eu quero repetir, porque assim, quando eu conheci, né, quando a Silvia, né, eu assisti uma live com você, ou ela estava alguma coisa assim, uma sensação que eu tive foi assim, eu encontrei um lugar onde é possível ver aquela literatura que eu vejo dispersa nas livrarias, ter um lugar para estar lá junto. Então, isso, talvez você estando aí, você não tem noção de como isso é importante. Porque você vê, as livrarias, elas no máximo, o que elas fazem? Elas fazem uma divisão para literatura infantil e juvenil. É isso que elas fazem. Sim. Se você quiser algum livro específico, você simplesmente vai ter que perguntar, vai ter que... Não tem esse destaque. Eu não sei se quem está aí assistindo conhece algum lugar ou alguma livraria que tenha alguma divisão dessa forma. Eu não conheço. E, para mim, a grande novidade da Maria Livreira é isso. É porque, assim, até porque a gente parece que você adquiriu um lugar para, se você quiser um livro e que você não sabe onde encontrar, você tem você para perguntar. Será aquela coisa de você ter alguém que está na área, que está falando daquilo, que tem aquele mesmo interesse e fica muito mais fácil encontrar do que numa livraria, porque numa livraria você vai lá. Se não tiver à vista, você não vai encontrar. Então, eu acho assim, fantástico a ideia, e agora conhecendo a ideia de como é que foi, né? Como é que foi desde lá de trás até você realmente passar a fazer esse trabalho, aí é que eu vejo mesmo que tem a questão da teoria e da prática junto. Você coloca na prática. E um dos motivos foi juntar justamente para que houvesse. Eu pensei, né? Essa idealização da Maria Livreira, tanto pelo aspecto mesmo da ausência dessa literatura e do acesso a essa literatura, justamente porque a gente não encontra lugares que especificamente tenha, como você está dizendo. E aí eu pensei na minha família mesmo, sabe? Começando assim, da minha casa, meus sobrinhos, né? As crianças, né? Meus sobrinhos, dentro da minha comunidade. Qual é o acesso? Porque se eu passei pelo chão da escola, né? Por várias escolas, e eu não vi, ou quase não vi, né? Digamos assim, quase não vi. A apresentação dessa literatura. E aí, aonde é que essas crianças vão encontrar isso? Quem vai oportunizar, sabe? Verdade. E aí, foi pensando nisso tudo, né? Foi justamente pensando nisso. Esse acesso. A Mercedes falou aqui nas editoras. Realmente, existem algumas editoras. As editoras. Específicas. E as editoras, aí veja como é a coisa. As editoras que eu, por exemplo, só passei a conhecer depois da Maria Livreira. Gente, a Maria Livreira foi pensada, foi idealizada com esse propósito, com esse objetivo, com o coração, com a vontade de pôr em prática esse processo de educadora, né? Quanto educadora, essa contribuição quanto educadora, quanto cidadã, quanto mulher negra, essa consciência dessa educação plural. E eu coloquei, de fato, o meu coração. Eu idealizei, eu pensei em um negócio, porque é uma livraria, é um negócio, é um comércio, é um empreendimento. Claro. Sem ter noção de por onde ir.
dos caminhos, né? Os trâmites legais, digamos assim, para chegar a fazer. Eu fui com a cara e a coragem, é essa a verdade. E o coração pulsando. Sem recurso financeiro, não era algo que eu tinha uma economia, eu tinha um dinheiro, eu vou empregar esse valor nesse negócio. Não foi. Sem recurso financeiro, sem saber como começar. Mas eu disse, eu vou começar. E aí eu comecei a entrar na internet, a fazer pesquisa, e foi quando eu descobri a Masa, né, a editora Masa, a Malê, a Nandiala, né, a Palas. E aí, a cada vez que eu encontrava, sabe, chega a me fortalecia, chega me dava um fôlego. Gente, quanta coisa eu quero, é isso que eu quero. E a Maria Livreira, a intenção era justamente uma livraria, porque eu pensei na questão do acesso a esses livros, né? Para todas, né? E todos. Então, a proposta era de uma livraria online, lógico, na plataforma online, mas uma livraria itinerante. Essa livraria que estivesse dentro das universidades, nos eventos, para que esses licenciandos, né? Os graduandos, né? A sua formação já tivesse o contato, e outros mesmo, sem ser da área da educação, esse contato, e levasse para suas casas, e levasse para os seus alunos, e levasse para você, porque eu sou apaixonada pela literatura infanto-juvenil. Eu sou apaixonada, né? E aí eu me encontro, é deleite mesmo. A literatura infantil para mim é deleite mesmo. E aí, ir para as escolas, era essa a perspectiva, era essa a proposta. A Maria Livreira online. Era o acesso. Isso, a Maria Livreira online e itinerante. A Maria Livreira indo para eventos, a Maria Livreira indo até as pessoas, indo até esse público-alvo. E aí comecei em dezembro de 2019, desse jeito, sem saber ao certo. Eu só sabia que eu queria, eu quero, mas eu não sabia o caminho a ser percorrido. Eu não fazia ideia, né, de tantas dificuldades, inclusive começando pela dificuldade financeira, porque eu não tinha capital, não tinha o dinheiro que eu vou empregar. Mas a vontade era tanta, gente, é tanta vontade. E aí eu comecei a pesquisar e mandei e-mail para a Masa, por exemplo. E aí, já na primeira, você tinha um valor X para poder comprar, né? A primeira compra, um valor X que eu não ia, porque tinha que pagar também à vista. E eu pensava em colocar tudo no cartão, isso aí. Gente, loucura, loucura, mas uma loucura boa. Boa, é verdade. E aí, gente, não, meu Deus, como é? Eu não tenho esse dinheiro para pagar, como é que eu vou comprar essa quantidade de livros? Eu não tenho esse dinheiro para pagar à vista. Aí vou para Malé, a mesma coisa. Gente, aí eu saí. Aí eu nessa pesquisa, né, continuando a pesquisa, não, aí eu disse, eu vou sair. Nisso, eu vou para a rua, eu vou procurar por aqui mesmo. Aí nisso eu comecei a me lembrar, por exemplo, esse livro aqui de Quitéria Silva, que é uma autora recifense, é uma autora daqui, eu tinha esse livro antes mesmo, bem antes da iniciativa da Maria Livreira, né? Eu estava na graduação quando eu adquiri esse livro, que inclusive eu levei para algumas oficinas minhas, né? Quando eu nem estava ainda, eu nem pensava ainda na questão da Maria Livreira. E o quanto foi importante também, outra experiência que eu tive com ele como
em oficina de alfabetização, né, trabalhando como assistente de alfabetização, e eu utilizei Solta os Cabelos Maria. Uhum. E aí eu lembrei de Quitéria, entre em contato com Quitéria, e falei para ela, se é porque eu estou, né, eu estou iniciando, Você contou o seu sonho para ela. já coloquei assim, estou iniciando uma livraria para trabalhar com a questão da literatura afro-brasileira, negra, infantil, juvenil. E aí, eu né, quero muito ter o seu livro aqui. Você é uma... E é escritora daqui, né, recifense. Eu tinha adquirido diretamente com ela, né, o livro para mim. E aí ela, que coisa maravilhosa, tal. Aí, peguei, foi... Só dos Cabelos Maria foi o meu primeiro Ai, livro, da Maria Livreira. legal. O meu primeiro livro na Maria Livreira. Ela E acreditou, é aí, sinal que ela acreditou, né? Você falou para ela o seu sonho e ela acreditou também. é, e aí ela fez também, né, a questão do precinho camarada. Eu tive que pagar, lógico, né, assim, à vista, né, toma lá da cá. Sempre tem isso, mas aí eu pude pagar, não era a quantidade, porque, né, para na editora eu teria que ter uma quantidade maior. Aham. Então, enfim, foi meu primeiro livro. E aí fui em busca, nas minhas buscas ainda, né, na internet, e aí eu vejo que eu pensava, no caso, que era uma editora aqui em Recife, e quando eu chego lá, não era mais a editora que era antes, era a Expressão Popular, mas não era mais essa editora, já tinha se mudado há muito tempo para São Paulo. Mas nesse lugar estava a livraria, que é a Baderna Literária, Uhum. que trabalha muito com livros de movimentos sociais, questões sociológicas e tal. E aí ela é livreira, né? A dona da livraria, e eu falei para ela, empolgadíssima. E estava lá na Baderna Literária esse livro de Inaldete, né? De Inaldete Pinheiro, que é a coleção Velhas Histórias, Novas Leituras. E aí foi a segunda aquisição para Maria Livreira dessa coleção. Uhum. E aí, essa segunda aquisição eu fiz comprando da livraria. Comprando na livraria Para para vender. vender na minha A livraria livraria. comprando da livraria. A livraria comprando da livraria, né? Gente. E aí, comecei a mandar, sabe? Aí minha filha, e outra coisa, sem saber nada de Instagram, de fazer isso e aquilo, logomarca. Minha filha, meu amor, filha de mamãe, corre aqui, corre, me ajuda, faz. E aí a minha filha faz a logo e tal, e me ensina. Olha, minha filha, me ensina aqui como é isso. E aí quando eu abro também, né? Quando eu abro a Maria Livreira no Instagram, eu me deparo com tanta lindeza dentro do trabalho, dentro da perspectiva que eu estava trabalhando, que eu estava desejando trabalhar. Você encontrou os seus, né? Você se encontrou. Gente, gente, baobazinho, afroinfância, aí pretinhos leitoras, tantas páginas. Meu Deus, que coisa linda, que riqueza! Onde é que eu estava? Onde é que estão? Onde é que estão os professores? Onde é que estão as professoras? Que inovei isso! Quanta coisa aqui, quanta riqueza, quanta oportunidade de se trabalhar com as nossas crianças. E onde estão as pessoas? Será que aqui não tem as pessoas que veem isso? Aquela loucura de entusiasmo, encanto, deslumbrada e ao mesmo tempo questionando mesmo, sabe?
questionando mesmo, problematizando o porquê de tanta dificuldade de se apresentar isso para as nossas crianças. Verdade, verdade. Uma coisa que você falou aí, e antes que eu me esqueça, quer dizer, o tempo inteiro, tudo que você falou tem o caminho da educação, é sempre isso. A educação está sempre junto. Aí eu vi que a Leocádia Cruz entrou aí. E aí eu estava me lembrando de uma coisa. Eu tenho aqui esse livro dela, que eu não sei se você conhece. Eu tenho, ela me presenteou. Uma coisa que eu achei muito interessante nesse livro, no título mesmo, é que o título é Educação das Relações Étnico-Raciais. E na capa tem um reeducação. Porque reeducação, exatamente. É o tempo inteiro isso, é reeducando, tem que estar o tempo inteiro falando, fazendo, procurando, sonhando como você. É impressionante isso, como é que tem que estar sempre. Só dizendo, esse livro que é maravilhoso, eu tenho, é do meu acervo pessoal, eu não tenho uma venda na Maria Livreira, mas é do meu acervo pessoal. E aí eu vou encontrando todas essas pessoas, eu vi que Carolzinha tá aqui, entrou, maravilhosa, vi que Silvia entrou, História para Encantar, olá gente, boa noite, bem-vindas e bem-vindos. E aí eu comecei a passar, né? A divulgar, né? A chamar as minhas amigas, familiares, amigos, professores, colegas de faculdade, a Maria Livreira, e apresentando, para onde eu ia para a faculdade, eu ia com a bolsa, com o livro. Aí depois, nessas pesquisas, eu encontrei não pude comprar, né? Não pude comprar na Masa, a princípio, não pude, muito menos na Malê, Nandiala nem se falar, porque tudo tinha essa questão que eu não tinha condições, né? E aí, nessa minha busca, aí eu vi que aqui tinha uma distribuidora, uma distribuidora que representava muitas dessas editoras, que tinha Capulana, que tinha Damasa, que tinha Nandiala. E aí, o quê? Como assim? Gente, corro, ligo e vou, sabe, me dando para essa editora, para essa distribuidora, no caso, para conversar, mostrar minha proposta e comprar livros para vender na Maria Livreira. Claro. Né? E aí, é uma distribuidora, no caso, né? Então, assim, eu pude comprar, né? Eu pude adquirir. Eu estava procurando aqui. Olha, um dos primeiros livros também da Maria Livreira, Meninas Negras, de Madu Costa. Esse livro é lindo, esse livro é muito lindo. Como eu sou apaixonada por Meninas Negras, né? As 3 meninas negras, e é apresentado por meio da professora, né? Ela vai falando do continente africano para essas meninas. São tonalidades de peles diferentes, que é muito importante a gente mostrar, né? Esse devido ao estereótipo que tem, né? Em relação à pele negra. E aí são 3 meninas negras com tonalidades diferentes. E em cada elemento da natureza, elas vão assimilando e vão conhecendo aspectos do continente africano, né? Madu é maravilhosa. Esse livro aqui também foi um dos primeiros da Maria Livreira. E aí chego nessa distribuidora e finalmente consigo comprar com um desconto bem menor, lógico, né? Porque é uma distribuidora. Ela já vem das editoras para ela, com um desconto menor, mas feliz da vida. Por quê? O desconto era menor, certo? Mas eu não ia pagar o frete, porque, né, ainda tem aí essa questão do frete, um absurdo. E eu pude colocar no meu cartão de crédito e dividir. Finalmente você conseguiu comprar com cartão de crédito. Finalmente! Eu não tinha que ter o dinheiro para pagar ele à vista, e nem ele me exigiu
a pagar, não, você vai ter que pagar no débito. Aham. Eu acho que até se tivesse dito isso, tem que pagar no débito, eu teria feito isso, porque eu fiz várias loucuras em relação a cartão, sabe? A pegar emprestado com cartão para poder eu adquirir. Aham. Gente, é muita loucura nessa Maria Livreira. É muita doideira, mas é muita persistência e Não, é mas muito eu acho que não é só muita amor. loucura, é muito amor pelo que você faz. Eu acho que quando se faz alguma coisa que você acredita muito, você vai arranjar o caminho, e é o que você fez. Você arranjou o caminho para pegar onde você queria. Isso é fantástico, fantástico. Ai, gente, então eu vi nesse dia, gente, nesse dia que eu consegui, né, comprar livros, né, da Masa, Capulana, né, vim com Calimba. Gente, eu vim tão feliz, eu peguei, olha, um peso, você não imagina não. 3 ônibus para chegar em casa. E Nossa! né, na época, né, esse aqui eu já comprei, esse Betina que está aqui hoje, eu já comprei diretamente na Masa. Mas Ah! o meu primeiro Betina, e que é sempre assim, quando eu consigo comprar nas editoras, eu tenho que pagar, fazer a transferência bancária, bancária, né, à vista. E muitas vezes, a depender, para comprar diretamente com o autor, eu tiro mesmo, eu tiro de onde eu não tenho mesmo e invisto. Eu faço isso. Não, Eu tenho que ter o livro. mas é realmente. Agora, você sabe que eu estava aqui pensando que essa nossa live, ela tinha que ter outro nome, tinha que ser os bastidores da Maria Livreira. É maravilhoso saber, é maravilhoso você entrar no Instagram, ver lá Maria Livreira, ver lá toda a história da Maria Livreira, e conhecer o outro lado, conhecer os bastidores, a obstinação, né? Mercedes escreveu aqui, realmente, ela voltou encantada com Eu a estou obstinação. vendo. Obstinação, porque você tinha tudo para desistir. Exato, aí Neide. Gente, aí eu empolgada eu vim maravilhada para minha casa. Eu peguei 3 ônibus com bolsa pesada, entendesse? Mas eu vim maravilhada. Nisso eu estava na faculdade, né? E aí encontros, grupo de estudo, tal, conheci pessoas da UFPE, da área de psicologia. E aí, para onde eu ia com cartão, com a logo da Maria Livreira, o que eu tivesse de livro, eu botava na minha bolsa, para onde eu fosse, e apresentava. E aí, nisso, uma pessoa. Aí, graças a Deus, eu encontrei, nessa distribuidora, encontrei pessoas maravilhosas, assim, Lu, que já trabalhava também expondo na UFPE, na UFRPE, na FACHO, e aí me deu várias dicas também, né? E aí eu consegui, aí eu entrei no grupo de afroempreendedorismo aqui, que é o RAEP, uma rede de afroempreendedores negros, e aí de Pernambuco, né, que tem uma coligação com o SEBRAE. E nisso, antes, né, essa professora da psicologia da UFPE, do Departamento de Psicologia, ia ter um evento lá e ela conseguiu que eu fosse com a Maria Livreira para lá. Então, eu participei de 2 eventos com a Maria Livreira na UFPE, né, no departamento lá de psicologia. No RAEP estava, aí certo, aí chegou, né, dezembro, chegou férias, tal, eu, né, fiquei só online, né, nas férias, me preparando para 2020, no caso, né, estar mesmo, ir mesmo para as escolas, e para, certo, e estava já programado com o RAEP que ia ter um evento em março, na UFPE, que era um evento que chama a Feira Umba dos Pretos Negócios. E nessa rede de empreendedorismo negro, de livros, com pessoas com livros, só a Maria Livreira. Gente. Iam ser 3 dias de eventos, né? De evento dentro da UFPE, no Departamento de Educação. E aí,
É o que é que eu faço? Já, né? Aí chega 2020, início, a gente, reuniões e tal. E aí eu começo a investir, porque eram 3 dias de evento, gente. Né? Na pedagogia, no departamento de educação. E aí eu começo a investir mesmo. E tome cartão para cá, tome cartão para lá, compra aqui, compra ali, compra mais uma distribuidora. E aí veio a pandemia. Nossa! Né? E aí veio a pandemia. E o que é que eu faço agora? Gente, muito difícil, muito difícil. Dívida, dívida. E os livros lá. Cadê? Não tinha mais evento. É, Qual era o evento? Qual era a escola que eu ia? Para onde eu ia com a Maria Livreira? Né? E aí, a dificuldade grande, né? Muito grande. Dívida. Eu me aperrei muito, chorava muito. E foi. E aí também tinha um momento. E aí, envolvida com a dissertação de mestrado, você não quer nem saber mais dessa dissertação. Sabe? Toda aquela. E aí, o que é que eu faço? Muito, 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 muito aperreada. Depois você deixa a Maria Livreira também um pouco aqui de lado, porque tudo à sua volta incerto, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muito medo, né? uhum. Muito medo. E aí foi indo, indo, e quando aí chegou maio, né? Eu não sabia mais o que fazer, né? Como pagar cartão, como nada. E aí eu comecei a ver, minha filha disse, mãe, acho melhor a senhora desistir. É a melhor. Acho que até a senhora está adoecendo com isso, né? Porque a senhora está, com tudo que está acontecendo, e a senhora está muito preocupada com o negócio, com a Maria Livreira. E eu disse, é melhor mesmo, mas dentro de mim era aquela coisa, sempre acendia uma luzinha, sabe? E aí foi chegando e eu ficava ligando para um, para outro. Aí fui fazendo parcerias, fui dando desconto maior assim, para parceria, para me ajudar para vender, né? Passando desconto que nem tinha, mas era mesmo para adquirir pelo menos o que para pagar a dívida, para pagar cartão. Para pagar cartão. E aí foi indo. E aí, quando chegou em maio, eu resolvi fazer uma feira virtual, a primeira feira virtual da Maria Livreira. E foi realmente, assim, livros que praticamente, assim, o ano passado, né, nesse período, tiveram livros que saíram por menos do que eu comprei, Mas, sabe? Porque era para pagar. é. Era para pagar. E era assim, era mensagem para amigos, sabe, para todo mundo. Mesmo, pedindo mesmo. E ainda faço isso, viu? E ainda faço isso. Volta ou outra, eu tô cutucando um ou outro. Olha, gente, Maria Livreira, olha, eu recebi isso, tá aqui. Porque Faz parte. continua só online, né? Eu participei nesse período de pandemia, de 3 feiras, né? Muito esporádico. E aí, gente, é desse jeito. Foi desse jeito a Maria Livreira. Persistência o tempo todo. É cotidianamente resistência, sabe? Aí Então, mas chegou é por isso, julho. mas isso só é possível porque você acredita muito, né? Porque é tanta coisa que você tem que driblar para fazer funcionar, que se você realmente não tivesse, não acreditasse tanto, já tinha desistido. Exatamente. E aí, né, depois de maio, mesmo assim, aí eu disse, não, gente, eu acho que eu vou desistir. Eu acho que eu vou desistir, eu vou dar um tempo, e aí quando, né, as coisas, eu volto. Mas aí eu fico pensando, poxa, mas se eu chegar até aqui, e aí depois saio, depois voltar, já foi a dificuldade para estar aqui, né? Com certeza. Enfim, aí veio, aí minha filha disse, mamãe, por que a senhora... Aí também, veja, a Maria Livreira me proporciona todas essas descobertas, né? E a Maria Livreira também me reconecta com a minha escrita.
houve um período na minha vida, já adulta, na minha fase adulta, em que eu escrevia poesias, né, pensamentos, eu colecionava pensamentos, fazia coleção de pensamentos, e eu lia muito, gostava muito de ler poesia, já na fase adulta, e diversas fases bem difíceis da minha vida, eu lembro assim de madrugada, minha filha dormindo, todo mundo dormindo, e eu me sentava e escrevia alguma coisa. Mas aí passou um tempo e se ninguém vai, quem é que vai querer olhar isso, sabe? E eu passei um bom tempo guardando e depois eu me desfiz eu descartei essa minha escrita. E a Maria Livreira, ela me reconecta com essa minha escrita. Vamos falar, E aí falar de vem, você, autora? Vamos falar de você. Vamos lá. pronto, e aí vem a primeira produção autoral, né, da Maria Livreira, em julho. E aí planejei, né, o lançamento dele para o dia 25 de julho, Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Carimbenha, e que aqui, né, desde 2014 é dia de Teresa de Benguela, né, foi instituído. Uhum. E aí passa esse cordel com a proposta, né, de caça-palavras, essa proposta de atividade interativa. Vou mostrar aqui em cima, que aqui em cima não tem comentário, as pessoas veem melhor. Ó, gente. Ah, Esse aqui é meu, já fiz. ah, e isso, Neide. Aqui, E aí ele todo, né, cordel. escrito, né, produzido, idealizado, né, por mim, né, Maria Cristina, e confeccionado na papelaria, confeccionado artesanalmente, né, na papelaria da minha filha, que é a Cris Duas Vezes, que é uma papelaria artesanal, online também. E aí vem a surpresa, né, assim, de tantas outras pessoas dos outros estados, né? A conhecer e ficar encantado também com o meu encantamento da Maria Livreira. E aí vieram, né, os pretinhos leitores, a Rede Berimbau Mulher, que fez a parceria com esse cordel. Aí veio Carolzinha. Eu já tinha parceria aqui com a minha amiga Érica, da Artesã Moderninha, minha amiga e colega de curso. E aí, quando eu vi, a Maria Livreira estava mais fortalecida, né? Eu tinha pouquíssimos seguidores, parecia que não saía do canto. E aí, essa proposta, né, começou a chegar mais seguidores, começou a quem adquiria e quem comprava livros comigo, indicava para outras pessoas e foi indicando, fazendo essa rede, né? Fazendo essa rede. O pessoal da Berimbau Mulher, sou muito grata a Zilar, a todos, fortalecimento mesmo. Em outubro veio o lançamento do segundo material autoral, que é o Cordel África, um continente, né? Com o quebra-cabeça. Aqui, Isso. quebra-cabeça. Eu sou a garota propaganda, hein? Eu faço, mostro direitinho. Mostro direitinho. Isso mesmo. E aí, trago, né, aqui nessa forma de cordel, nessa linguagem, né, porque eu fico tão interessante, veja, o que a gente falou da questão de oportunizar as crianças, independente de idade, várias propostas, né, de leituras, porque Davi, dos pretinhos leitores, é Davi e Bento. Davi tem 7 anos, né, 8 anos completou agora, mas ele tinha 7 anos na época. E Bentinho tinha 3 anos.
Então, Davi impulsiona Bentinho, né, para a leitura. E quando Anne Gomes, a mãe deles, me disse, né, quando eles adquiriram, né, o cordel Teresa de Benguela. E eles ficaram muito ansiosos. Aí Davi foi perguntar para a professora o que era um cordel. A professora explicou para ele o que era um cordel. E eles ficaram muito ansiosos para a chegada do cordel. E aí Anne me fala, e quando chegou foi aquela maravilha, eles gravaram vídeo, apresentando, lendo o cordel. E Bentinho, Anne disse que Bentinho, a partir daí, ele começava a falar, criando rima. Dentro de casa. Anne disse, Maria, tu não sabe dar maior. Bentinho agora só quer falar, fazendo rima. Veja só. Veja só que interessante. Flor de Maria ainda não tem esse cordel, inclusive eu vou mandar para ela. Vou mandar para a Florzinha. Mas Flor de Maria tem o cordel África, né? E Florzinha, a coisa mais linda, explorando, né, o cordel quando chegou, a forma que ela, porque ela faz o resumão, né? Ela faz o resumão como ninguém. E aí também ela fez o videozinho fazendo o quebra-cabeça, formando o quebra-cabeça, né? Porque a gente tira daqui, né? E formando o continente africano. E aí eu pensei nesse cordel, né? Por quê? A questão de se falar muito, e aí mais uma vez a gente vai para o campo da escola, né? Se fala muito em África como se a África fosse um país, né? Verdade. Né? Como se a África fosse um país. Então, eu coloco aqui nesse cordel aspectos, né, do continente africano, né? Aspectos culturais, trazendo mesmo para aqui. A partir daqui, né? Se vai em busca, né, do continente africano, da língua, das línguas faladas, dos países, curiosidades de cada país. Então, aqui ele propõe, no caso, a partir disso aqui, porque eu chamo de uma leitura bem introdutória, né, um cordel introdutório em relação ao continente africano, mas é na perspectiva de se buscar mais, da curiosidade. Eu acho que você tem toda a razão em relação a isso, porque o cordel é um instrumento muito poderoso quando a criança não quer, cismou, que não quer ler, não quer fazer nada. Porque é a coisa que você acabou de falar, tem a curiosidade em cima, tem a coisa da rima, tem um monte de coisa, e ali tem um monte de informação que a partir da criança passar a se interessar, você pode começar a trabalhar. Então, realmente, é um começo maravilhoso. E isso a gente pensa na escola, mas a gente pensa também em casa, no momento em família, no momento de interação, né? Porque os adultos ali interagindo, conhecendo. Aí, eu lembrei também agora, né? Eu me emocionei muito essa semana com a publicação que Mísia, da Plantadeira de História, ela fez. Uma publicação sobre o cordel Teresa de Benguela. Eu fiquei emocionadíssima com a publicação de Mísia, porque ela compreendeu a essência desse cordel, da minha proposta, para esse cordel. E aí ela começou assim, vem cá, qual livro didático fala sobre mulheres, né, pretas, e fala a história de Teresa de Benguela? Qual livro didático? Não, qual livro didático? Dessa forma que chega a criança. É o formato também, né? Eu acho que ajuda você. E uma curiosidade que eu fiquei. Você escolheu esses dois temas para o cordel? Tinha algum outro que você iria fazer? Ou você de cara já tinha escolhido mesmo esses dois temas? Eu escolhi assim, pensando mesmo nesses temas, de imediato nesses temas, né? De Teresa de Benguela, justamente pela questão mesmo da data, né? Do 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Carimbenha, e trazer
essa questão da mulher negra, né? O protagonismo dessa mulher negra, dessa mulher rainha, do quilombo, né? A questão do quilombo, comunidade, gente, quilombo é comunidade, né? E quem foi essa mulher? Quem foi essa rainha, né? A questão mesmo das rainhas negras, as rainhas pretas, que não se fala e que a gente não, né? Vai passando. Então, eu pensei realmente. E aí, embora tenha sido pensado, né, para uma data específica, eu não tenho dúvida que é algo para ser trabalhado e para ser lido, para ser apreciado durante todo o ano. Aliás, né, a literatura ela é atemporal, né? Com Então, certeza. durante todo o ano, durante todo o processo, porque aqui, além do protagonismo, e aí, na sua comunidade, como é na sua comunidade? Quais são as mulheres, lideranças da sua comunidade, né? É A verdade. Teresa de Benguela, né, ela fez um parlamento. Mas e aí? O que que tem, assim, em termos de política, de organização no seu bairro, né? Tem um É, clube de mães? Tem é, uma associação de moradores? Isso é uma organização política, né? Dentro da escola tem um grêmio, né? E quais são as mulheres referências da sua família? Então, tudo isso, e dentro de casa, e, gente, e trabalhar isso com a EJA. Imagina trabalhar isso com a EJA, fantástico, fantástico. né? Então, é toda essa perspectiva, né? Vindo para essa questão do quilombo, de falar de quilombo, né? A importância dessa coleção aqui da Aziza, que coleção, né, Griots da Tapera, né? Aham. Então vem 4 livrinhos, né? Dona Sebastiana e Como Tudo Começou, Tapera Encantada, As Pedras da Tapera e Como Proteger as Crianças e Fazê-las Crescerem Fortes. Esse aqui, ele vem justamente falando do uso das ervas para o banho, para tirar a moleza, a febre da criança, desse costume mesmo, né, das pessoas mais velhas e que é em comunidade e que isso tem total relação com a comunidade do quilombo, né? Certeza. E o quilombo da Tapera, né, que é um quilombo, né, do Rio de Janeiro, e que ainda existe. Então, essa ainda existe famílias lá. E essa coleção, né, escrita por Sinara Rúbia, e a ilustração, né, de Renato Cafuso, da editora Aziza, que é uma editora independente e que trabalha só com autores e autoras negras e negros. Ela traz a memória social desse quilombo. Aham. As pedras da tapera é uma coisa linda. Eu fiz até um videozinho para mandar para uma colega, para ela apresentar lá na creche, para os alunos dela, estudantes, ela é coordenadora da creche. E aí eu fiz um videozinho fazendo a leitura desse aqui, As Pedras da Tapera. Então, assim, gente, como que esses temas aqui não são temas do nosso cotidiano. Não, com São certeza. temas do nosso cotidiano. São temas do nosso cotidiano. E aí a gente vê todo o protagonismo das crianças negras, a gente vê o respeito pelos mais velhos, a questão da ancestralidade, da oralidade também, né? Dona Sebastiana vai apresentando esse quilombo. E assim, é muito interessante, é muito importante, né? É uma referência muito importante. E aí vem um outro também que eu adquiri ainda, né, assim, no início da Maria Livreira, foi esse aqui, né? Reconheço. Maíra Alegre Campeã, Aham. que traz a biografia de Maíra Ranzeiro, Aham. que aos 15 anos foi a primeira menina negra campeã brasileira de tênis de mesa. Né? O tênis de mesa que a gente sabe que é um esporte mais elitizado.
E aí traz todo o protagonismo de uma família negra. E a conquista dessa menina negra, Marinha aqui, né, Maíra Ranzeiro. Uma coisa que eu achei muito linda, e eu fico imaginando assim, Maíra Ranzeiro teve o aniversário ano passado do sobrinho dela, e ela fez as postagens no Instagram, e o tema da festa do aniversário do sobrinho dela foi todo de Marinha. O tema foi todo nesse livro. E aí eu fico imaginando, gente, imagina uma festa infantil com esse aqui, com as princesas, né, de Kiyosan de Oliveira, né, Omo-Oba, histórias de princesas, que são, né, os mitos, né, os orixás femininos, né, princesas, que é trabalhado aqui, que é mostrado, é realmente uma literatura negro-infantil do encantamento. Com certeza. Né? Com certeza. E as ilustrações, né? As ilustrações de Josias Marinho, que é um maravilhoso, é um fofo. É muito. Olha para aqui, que coisa linda. Olha para aqui. É lindo demais. Então, levar esse mito iorubá, né? Dessas princesas para as nossas crianças. Imagina, é muita riqueza, gente. Com certeza. É muita riqueza. Com certeza. E vamos repetir aqui qual é o seu Instagram, porque vai ter pessoas vendo isso no gravado, né? Pode não estar aí. Então, tudo isso que ela está mostrando, vocês acham lá no arroba Maria Livreira no Instagram. E por lá vocês podem encomendar, pode conversar, tirar todas as dúvidas. Lá é que é o lugar onde a gente consegue... na página tem os destaques, né? Tem os destaques. Então, no destaque disponíveis, você vai encontrar, né, tudo que tem disponível na Maria Livreira. Certo. E aí, nos feeds, você pode conferir a resenha do livro, a sinopse dos livros, mas lá dos disponíveis também tem os preços, né? Você vai ver o que é que tem na Maria Livreira e os preços. E aí, lá no link na bio, né, tem o WhatsApp da Maria Livreira. Mas pode me chamar via direct. Certo. E aí a gente conversa, né? O envio dos livros é feito pelos Correios. Envio para todo o Brasil, né? Essa livraria é aqui, né? É de Recife, eu sou de Recife. Mas envio para todo o Brasil pelos Correios. Então, o envio, o frete até 2 livros é de R$10, né? Até 2 livros é de R$10. O prazo dos Correios, principalmente agora, nesse momento de pandemia, ele varia de 10 a 25 dias, mas é muito difícil chegar a 25 dias. Já chegou, por conta da pandemia. Mas tem esse prazo, né, de entrega de 10 a 25 dias. E é isso. A compra é tanto feita por cartão online, como via transferência bancária. Para toda a compra, pelo pagamento via transferência bancária ou Pix, eu dou desconto de 10% de desconto. Agora, se for no cartão online, não tem como dar desconto, porque o cartão já desconta de mim. Com certeza. Gente, olha só, eu queria dizer que a gente, para fortalecer um trabalho, a gente tem que fazer ele ficar importante. Você está falando e eu estou mostrando a literatura africana. Isso. Literatura africana. Isso. E autores africanos, ilustradores africanos. Mas as pessoas vão lá e vão ver toda essa informação lá no seu Instagram. Olha, eu ficaria aqui para sempre. Ficaria aqui até amanhã. Mas a gente precisa... Eu também. Gente, deixa eu mostrar isso aqui. Não, deixa eu mostrar isso aqui. Luquênia e o seu poder poderoso. Lindo. Ele é bilíngue. Ele é de Odara Delê,
né? É de Eudora Delê, que é do Alfabanto. E ele é escrito em português e na língua quibundo. Que Ele lindo. é bilíngue. Esse livro, meu Deus, é lindo demais. E aí, Luquine, gente, olha aqui. Olha isso aqui. Os Ibejes e o Carnaval, né? Os Ibejis e o Carnaval. Olha aqui. Indígena, Ipate, o Curumim da Selva, de Ali Macuxi, que infelizmente em janeiro nos deixou, né? Vítima da Covid. Nossa. Inclusive, a dissertação dele foi apresentada Memórias Póstumas. Ele estava com a apresentação da dissertação dele marcada. Esse livro é a coisa mais linda do mundo. É Cidinha, gente, Cidinha da Silva. Posso deixar de falar de Kuami. Essa literatura aqui é puro amor. Kuami é puro amor. Nas diversas formas de amor. Legal. Os 9 pentes de África, de Cidinha, né? Eu não posso deixar de apresentar essa coisa linda, que é o menino pirilampo, dessa lindeza, de Neide Graça, essa lindeza aqui do Arte de Guardar Histórias, que me convidou gentilmente para essa live, para a divulgação da Maria Livreira. Eu já falei para você que ele está aí entre os dele, ele está entre os seus, ele não podia estar em outro lugar, tem que estar aí. Imagina uma festa de aniversário, gente, com a temática do menino, o menino pirilampo, imagina. Eu fico imaginando os vagalumes, eu fico imaginando. Olha para aqui, essa lindeza que está aqui também, de Sandra Regina e João Paulo, seu filho. Te amo um tantão assim. Foi escrito, né? Sandra com seu filho. Hoje ele está com 13 anos, mas quando ele escreveu, tinha 7 anos, se não me engano, Sandra. Diga aí que eu estou vendo que você está aí, minha querida. É muita... Gente, esse livro aqui, Cambas para Sempre, de Maria Celestina Fernandes, da coleção Vozes da África, da Capulana. É a coisa mais linda. A amizade entre duas meninas. A menina, Luede, ela tem o nome de rainha. E aí na escola, o pessoal zomba um pouco, fica zombando com ela, porque, como assim nome de rainha? Porque ela é uma menina negra, né? Rainha, nome de rainha. E a avó dela é o portal para ela vencer, saber lidar, aprender a lidar com o racismo na infância, aprender a lidar com o racismo na escola. E chega a ter uma situação inusitada nesse livro, que a menina, ela é galeguinha, né, loirinha, e aí ela se aproxima de Luede e passa a língua no rosto de Luede porque acha a pele dela a cor de chocolate, então para saber se Luede, né, crianças, né, se tinha sabor de chocolate. E aí Luede já toda descolada, toda bem trabalhada na questão das suas origens e das suas raízes, ela vai e passa também a língua no rosto da amiguinha e diz que queria saber, teve curiosidade de saber se ela tinha sabor de leite. E aí as duas começam, dão uma gargalhada e tornam-se cambas para sempre, amigas para sempre. Para sempre, com certeza. Muito interessante para se trabalhar essa questão da autoestima, do racismo com as crianças. Eu acho muito, que isso muito, aí, muito. aí é como se fosse um parque infantil. A gente olha para cada lado, tem livro interessante. Muitos. Ai, gente, aí isso aqui de santo. Ai, gente, aí no início da Maria Livreira. Aí eu vejo também Sani, né? O escritor. Foi o meu primeiro contato com a literatura africana. Sani vive aqui no Brasil já há muitos anos. E aí eu adquiri outros livros de Sani comprando em livraria também. No início, comprando em livraria para vender na Maria Livreira. Diga aí. E aí,
o Loma, de Sani, Contos da Lua, dele. E aí eu entrei em contato com ele muito, muito acessível, perguntando se eu podia comprar diretamente com ele, mas ele se não tinha condições, né? Era realmente pela editora ou pela livraria. Aham. E aí eu continuei ainda comprando pela livraria. O Natal de Niquim, ele traz sua memória de infância, né? E aqui ele traz boa parte do Natal de Niquim, ele traz muita essência do Natal cristão. Ele traz muita essência do Natal cristão. Uhum. Mas com muita essência também de suas raízes. Ele retrata aqui o que ele ouvia na infância e como acontecia, né, essa época natalina. Então ele traz essa memória de infância aqui. E aqui as aventuras de Thor, né, que é a tartaruga, são contos, né, que maravilhosos dele. É a coisa mais linda do mundo. Aqui, ó, Tainá e a Guardiã das Flores, de Ayana Sobral, que é filha do Cristiano Sobral. Mas você é suspeita, você acha tudo uma maravilha, todos eles. Olha só, vamos ter que encerrar, mas todo mundo que queira saber mais de cada um desses livros, não tem erro, é só ir lá no @Maria Livreira. A gente já fez aqui a nossa parte de falar sobre, e eu quero só... Os bastidores, né? Os bastidores da Maria Livreira. Não, eu vou te dizer, quero te agradecer por você ter vindo aqui mostrar essa história incrível, né? Que é a história da Maria Livreira, né? Você é a Maria Livreira. E realmente os bastidores, a gente não tinha como saber disso se não fosse dessa forma. Mas quero te agradecer muito, 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 muito mesmo. E vou continuar fazendo a propaganda, porque você agradeço imensamente. Você realmente tem que prosperar para poder a Maria Oliveira estar cada vez melhor. Então é isso. Quero te agradecer muito, muito, muito. E até a próxima vez. Até a próxima. Neide, eu não tenho nem palavras para te agradecer, né? O carinho, a atenção, esse fortalecimento. Muito obrigada. Quero agradecer muito a cada uma dessas pessoas que estão aqui, a cada uma dessas pessoas que cotidianamente me fortalecem para que eu continue. É uma luta diária. Eu continuo, né, mandando, cutucando amigos, colegas, pessoas a compartilhar a Maria Livreira, a adquirir com a Maria Livreira, porque é uma luta diária. E eu agradeço muito, 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 muito mesmo esse fortalecimento, todo esse aprendizado. A Maria Livreira, realmente, eu sou uma eterna aprendiz, né? Todas essas páginas de bibliotecas, todos os IGs que tem aqui em relação à literatura, à educação, dentro dessa perspectiva de uma educação plural, eu aprendo cotidianamente com cada pessoa, com cada um de vocês. E agradeço imensamente e peço que continue fortalecendo, adquirindo. Compra do pequeno. Eu não tenho condições de concorrer com plataforma online. Claro. Compra do pequeno, valoriza o pequeno empreendedor, valoriza as editoras independentes, as livreiras e os livreiros independentes. E muito, muito, muito obrigada por todas as parcerias e por todo esse fortalecimento de vocês com a Maria Livreira e comigo. Obrigada. E aguardem, daqui para o final do ano não. Eu vou lançar um livro, iniciei, né, a escrita dele, está bem no iniciozinho. Não sei como é que vai ser lançado, como é que vai ser a produção dele. Primeiro você escreve, depois você Mas eu só sei do que eu quero. E eu quero o livro em setembro, o primeiro livro da Maria Livreira, porque eu tenho 2 trabalhos autorais que são 2 cordéis. Então será o primeiro livro da Maria Livreira. Eu quero esse livro em setembro, lançando e tendo pré-venda dele. Eu creio em Deus, Nossa Senhora e na força ancestral dos deuses e deusas. Com certeza. Beijo. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Beijo. Muito obrigada.
Tchau, tchau. Muito obrigada. Nada. Beijo.